Boa tarde. Quase um mês depois do anúncio do pacote de medidas de emergência contra a dengue, a doença não dá sinais de trégua. Só na capital são mais de 1.000 novos casos a cada dia. Para os especialistas, a epidemia só chegou a este ponto por causa da demora da burocracia do poder público. Uma tragédia anunciada. Em outubro do ano passado, infectologistas e o próprio ministro da Saúde, José Gomes Temporão, já alertavam sobre o risco de uma epidemia de dengue no Rio de Janeiro. Na época, o estado contabilizava cerca de 59 mil casos da doença em apenas 10 meses. Apesar do aviso, poucas providências foram tomadas. As autoridades precisam aprender a confiar e a acreditar que existe uma medicina preventiva. Não tem que ter dia D da dengue. Dia D da dengue tem que ser todos os dias. Essa briga enorme, posto de saúde 24 horas. Existem locais que não adianta, não precisa do posto 24 horas. Se funcionar bem o posto durante o dia, não precisa funcionar à noite em muitos lugares. A minha preocupação é a questão dos holofotes, a questão das câmeras de televisão. A maioria das autoridades, mesmo hoje, estão jogando muito mais para a câmera de televisão do que para a necessidade. Seguindo padrões técnicos que indicam que uma doença só pode ser tratada como epidemia quando o número de casos é de 300 para cada grupo de 100 mil habitantes, as autoridades de saúde só decidiram instalar um gabinete de crise no dia 19 de março, depois que esse número foi atingido. Na época, 48 pessoas já tinham morrido no estado do Rio por causa da dengue. Enquanto a prefeitura analisava friamente os números, o mosquito transmissor da dengue avançava. A burocracia serviu apenas para fortalecer o Aedes aegypti, um caos reconhecido na época pelo próprio ministro da Saúde. O Rio de Janeiro está ainda na medicina, na organização do sistema de saúde dos anos 50 do século passado. Apesar dos avisos de que o combate ao Aedes aegypti era realizado de forma precária, no dia em que foi instalado o gabinete de crise, o secretário municipal de saúde do Rio tratava os casos de dengue como um problema inesperado e de difícil controle. Ele chegou a falar em epidemia. Não há cidade no mundo que consiga realmente dar conta de uma epidemia dessa natureza. Mas acabou voltando atrás. Absolutamente, ninguém falou em epidemia de dengue. Nós estamos realmente combatendo, não, senhor. Eu não falei em epidemia, não é questão de epidemia, a questão é que nós temos que tratar como se fosse uma epidemia. A atuação tardia das autoridades provocou uma explosão dos casos de dengue. Desde o início do ano, 93.498 pessoas foram contaminadas pela doença no estado do Rio e 87 morreram. Atualmente, na cidade do Rio, existem 946 casos de dengue para cada grupo de 100 mil habitantes, 3 vezes mais do que o número inicial de uma epidemia. Um problema que, segundo os especialistas, vai se repetir se o governo não atuar preventivamente. O perigo não é em 2009, o perigo é em 2011, 2012, quando a de 2008 já vai ter se enfraquecido na nossa memória, e aí, se as autoridades não se preocuparem, se todos nós não nos preocuparmos em diminuir a população do Aedes, em algum momento vai acontecer de novo.